Hoje eu vim te convencer que os lipídios, as famosas gorduras, têm muito mais a ver com os Vingadores do que com o Thanos. Ou tem mais a ver com o Capitão América do que com o Caveira Vermelha. Ou também tem mais a ver com a Dora Aventureira do que com o Raposo. Ou com o Bob Esponja do que com o Plano. Vamos fazer o seguinte, se você também for convencido que os lipídios tá mais para time de heróis do que para o time de vilão, você já vai esmagando o joinha, compartilhando com seu amigo, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Depois da nossa proteína Bombril, é a vez dos lipídios mostrarem que tem muitas funções diferentes. A primeira função importante dos lipídios é de reserva energética. Os lipídios são acumulados em células de gordura chamada adipócitos. Esses adipócitos vão liberando a gordura conforme o corpo vai precisando produzir energia. Um animal que depende bastante desses adipócitos e desses lipídios é o urso polar. Em um período do ano, ele faz uma hibernação e não sai nem para comer. Nesse período, o corpo dele não recebe nenhum alimento. Então, ele sobrevive tirando a energia e nutrientes necessários das gorduras que ele acumulou. Outra função do lipídio é de isolante térmico. Quando uma camada de gordura se acumula sob a pele, ocorre uma proteção térmica. Essa proteção térmica é muito importante para que os animais sobrevivam aos dias e meses muito frios. Os animais que dependem bastante dessa gordura são a baleia e o leão marinho. Os lipídios também participam da absorção de nutrientes, principalmente de alguns tipos de vitaminas, como a vitamina A, K, D e E. O lipídio também pode ter uma função impermeabilizante. Essa função é utilizada muito pelas aves, para que elas impermeabilizem as suas penas e consigam se manter mais secas ou até flutuando sobre a água. Se você acha que está faltando uma função do lipídio no nosso corpo, aqui vai uma. O lipídio pode ser um isolante elétrico. O isolante elétrico está presente nos neurônios em forma de bainha de mielina. Essa bainha de mielina isola o neurônio, fazendo com que a corrente elétrica, ou seja, o impulso elétrico, passe de uma maneira eficiente de um neurônio para outro. Outra função do lipídio no nosso corpo é na construção da membrana plasmática das nossas células, ou seja, uma função estrutural. A membrana plasmática é composta por fosfolipídios, e esse fosfolipídio vai permitir que a membrana plasmática selecione o que entra e o que sai da célula. Viu? Eu falei que o lipídio era importante. Agora eu vou te falar algumas características dos lipídios. Primeiro, ele pode ser gorduroso, em forma de gordura, ou ele pode ser oleoso, em forma de óleo. Outra coisa, os lipídios são insolúveis em água. Isso quer dizer que se você tentar misturar óleo e água, eles não vão se misturar. Mas os lipídios são solventes em compostos orgânicos, como por exemplo a acetona. Um lipídio não vai ter uma estrutura padrão, tá? Só que ele vai ter uma unidade fundamental, que é o ácido graxo. Os ácidos graxos são ácidos orgânicos longos e são compostos de 4 a 24 carbonos. Os lipídios são tão especiais que eles têm uma classificação diferente. Eles são separados em 5 grupos. O primeiro grupo é composto pelos glicerídeos. Os glicerídeos são todos os óleos e todas as gorduras. Lembrando que para diferenciar óleo de gordura, você pode usar a temperatura ambiente. Se na temperatura ambiente o elemento lipídio ficar líquido, é um óleo.
Agora, se ele ficar sólido, é uma gordura. Outra característica é que os óleos são encontrados mais nos vegetais e as gorduras são encontradas mais nos animais. Os glicerídeos são formados por um glicerol mais 3 ácidos graxos. Isso vai formar um triglicerídeo e a função principal dos glicerídeos é o armazenamento de energia. O segundo grupo é o grupo dos cerídeos, um grupo bem interessante. Os cerídeos, o nome já diz, ele é composto pelas ceras. E as ceras estão presentes tanto no reino animal quanto no reino vegetal. Nas folhas, por exemplo, nós temos a cera que reveste toda a folha e faz com que ela fique impermeabilizada, para que não seja qualquer aguinha que deixe ela podre, talvez. Não a deixe apodrecida, por exemplo. As ceras também são encontradas nas algas e eu acho isso muito legal, porque as algas também vão ter as suas partes revestidas pela cera. Isso vai proporcionar à alga uma reserva de energia e também vai permitir que ela flutue, porque o lipídio ele é menos denso que a água. Já nas aves, como eu já citei, ocorre a impermeabilização das penas, o que permite uma boa flutuação. Em alguns outros animais, as ceras estão presentes na pele. Essa cera traz lubrificação à pele e essa lubrificação deixa a pele mais flexível e mais protegida. Os cerídeos são formados por um tipo de álcool e um ou mais ácidos graxos. Agora vamos falar sobre o terceiro grupo, que é sobre os carotenoides. Os carotenoides são os lipídios que vão trazer uma pigmentação amarela, laranja ou vermelha para os alimentos. Um alimento que tem pigmentação vermelha é a beterraba. Um alimento que tem pigmentação vermelha, por exemplo, é a beterraba. Um que tem a pigmentação laranja é a cenoura e outro que tem a pigmentação amarela é a batata inglesa. Os carotenoides vão ajudar na absorção da vitamina A. É uma vitamina muito importante que é encontrada na nossa retina. Ou seja, é uma vitamina importantíssima para que a nossa visão funcione muito bem. O quarto grupo é o grupo dos esteroides. Esses são um pouco polêmicos. Um deles é o famoso colesterol. O colesterol, que tem uma fama até que bem ruim, na verdade, ele é muito importante para a nossa sobrevivência. Ele participa da formação da membrana plasmática, participa da formação de hormônios sexuais masculinos e femininos, ou seja, testosterona e estrogênio e progesterona. Ajuda também na formação de hormônios corticoides, como cortisol, influencia na síntese de vitamina D e no fígado participa da produção dos sais biliares, sais extremamente importantes para que a gente consiga digerir a gordura que a gente ingere. Tem dois modos de obter esteroides. O primeiro é muito natural, nosso intestino e o nosso fígado já produzem esses esteroides. O segundo método de conseguir esteroides é por meio da alimentação. Você deve ingerir alimentos de origem animal. E lembrando, não é muito bom que você consuma esteroides sintéticos, principalmente sem uma avaliação médica. Deixa eu te contar um negócio. O colesterol é encontrado apenas nas células animais. A célula vegetal tem outros esteroides, mas não tem o colesterol. Tanto é que um tempo atrás vinha uma propaganda, por exemplo, num óleo de soja, escrito assim: livre de colesterol. Isso foi considerado uma propaganda manipuladora. E aí, os fabricantes de óleos tiveram que mudar essa frase. Eles tiveram que colocar a seguinte: livre de colesterol, como todo óleo vegetal. Pessoal, a única célula que não vai ter nenhum tipo de esteroide, ou seja, nenhum tipo
desse grupo de lipídios vai ser a célula procariótica. E por fim, o último grupo é sobre os fosfolipídios. Os fosfolipídios constituem a nossa membrana plasmática. Esses lipídios são chamados de lipídios polares, pois eles vão ter uma parte que é hidrofílica, ou seja, tem afinidade com a água, e a cauda vai ser hidrofóbica, ou seja, não tem muita afinidade com a água. Isso dá uma característica diferente para os lipídios, que são considerados apolares. Inclusive, é por esse motivo que eles não se dissolvem da água, porque a água é um elemento polar. Mas isso é assunto para outro vídeo. Agora é sua vez. Comenta aqui embaixo se você acha que os lipídios ainda faz parte do grupo dos vilões ou se ele passou para o grupo dos heróis. E eu vou ficando por aqui. Tchau!